Atenção você, sejam bem-vindos a mais... Você tá vendo o vídeo de Minecraft? Disso aqui. Porãocast! Estamos aqui no Porãocast com as nossas ilustres presenças. O Flávio pediu para apresentar as pessoas, então deixa que eu vou apresentar. Temos aqui Isabela Machado, recém-adventista, já que ele já gostava de Jesus Cristo, mas agora gosta de Jesus Cristo na igreja adventista. Sim. É designer e velha por identidade, gente, ela é uma idosa. E Isabela, como é que você tá? Tô bem, tô muito feliz de estar aqui novamente. Ok, seja muito bem-vindo. Aí do meu lado esquerdo, Adriano, professor de Geografia do Colégio Adventista, oficial de justiça, quase um detetive, maravilhoso, e o dono do meu primeiro em uma prova. Acho isso sensacional. Não, o dono do é você mesmo, foi mérito seu. Foi mérito. Mas é um prazer estar aqui. É a primeira vez no podcast, fiquei muito feliz pelo convite. A gente também está muito feliz de receber vocês dois aqui. E vamos pro nosso quadro, que eu não esqueci, hein? Cadê o controle? Ó a vinheta aí do controle. Ninguém sabe cadê o controle e vamos, por favor, a gente está aqui. Algum de vocês está com a lição em PDF ali? Porque se não tiver, a gente já pode começar. Estou com ela, mas... Não, vamos no PDF também, que tem sempre a tirinha. A tirinha dessa semana, às vezes eles focam em ser uma coisa mais engraçada, às vezes é uma coisa mais séria. Hoje eles focaram em ser uma coisa séria, como eu sou. Hoje eu vou ler a tirinha, eu nunca li a tirinha, eu sempre passo para ler a tirinha. Mas a tirinha é a seguinte, tem Jesus sendo crucificado ainda no chão, né, antes de levantar ele, que tá escrito em cima: conspiração assassina na força do ódio. E depois tem Jesus já crucificado, desceu na força do amor. É meio que um meme ali que eles colocaram da força do ódio, mas não ficou muito engraçado porque não tem como rir dessa situação. E é justamente o que a gente vai discutir hoje, que é a morte de Jesus. E a gente estava conversando antes de da gente começar o podcast, a gente viu que a gente, no último episódio a gente debateu muito sobre não se levar por uma fé que é completamente baseada em sentimentalismo. Porque quando você faz isso, vai ter dia que você vai estar simplesmente mal, você vai acordar mal, as pessoas alguém não vai olhar na tua cara, e você chega e você acha que isso tem relação com a sua adoração naquele dia. Mas, se sentimentalismo fosse a única coisa importante, Deus não teria criado a razão, mas ele cria a razão e o sentimentalismo. E, como ao mesmo tempo que a gente não pode basear a nossa fé totalmente concentrada em sentimentalismo, a gente também não pode voltar uma fé só para razão, só para fatos, argumentos e acabou, fechou. Mas é justamente por isso que Deus vai lá e a gente tem esse sacrifício de Jesus, que é uma coisa épica, uma coisa muito não bonita de se ver, do tipo, que legal de ver, mas consegue ser poética e bonita. É muito triste e de vez em quando a gente acaba não dando a real importância para essa morte, para esse sacrifício, e a gente leva o nome de Jesus sendo crucificado, sendo morto, como se não fosse nada. A gente leva Deus como se ele fosse um aumento da sorte. Antes de alguma coisa dar certo, eu vou fazer o Pai Nosso e vai dar certo. Mas não é isso. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, antes da gente começar, vamos orar. Isa, você ora pra gente, por favor? Pode ser. Senhor Deus, obrigada por estarmos aqui falando da Tua palavra, que essa palavra alcance muita gente, que não seja nós falando, mas sim o Senhor através das nossas vidas e que estejamos prontos para falar da Tua palavra. É assim que termino a oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, senhores, o que vocês acharam da lição dessa semana? Suas primeiras impressões? Minhas primeiras impressões foi centralizado no foco da lição, que é Jesus morrendo, né? Isso. É o próprio Deus se deixando toda a sua graça e todo o seu poder para redimir uma nação, um mundo caído. E falando também sobre o sentimentalismo que a gente estava falando e da razão, o quanto isso é impactante nas nossas vidas para levar a palavra de Deus, sabe? Porque é Ele que se fez homem e morreu por nós. E eu não penso em qualquer outra coisa a não ser eu tenho a escolha de amá-lo, por que não? Eu não vou ter outra via, outra alternativa para viver eternamente a não ser com Deus, que é o provedor da vida. E ele morre justamente para você ter essa possibilidade de escolher ele, sim, pelo seu livre-arbítrio. Ele morre não só para tipo, eu morri, então me adore. Não, ele morre ainda tendo a possibilidade de você não aceitar tudo isso. Você jogar tudo isso fora. Não quero. Tudo bem, ele ainda assim vai lá e paga.
Se você não quiser, só você não vai fazer parte da vida eterna, do sacrifício que ele colocou. Mas ele sacrifica justamente para você continuar tendo livre-arbítrio. Porque o pecado, ele remove o seu livre-arbítrio de você. Ele vem, como a gente já está estudando a lição inteira, que ele vem com a mentira, que ele vai te dar mais liberdade do que você já tem. Mas é uma mentira. Ele restringe você em níveis muito mais gigantescos do que a lei de Cristo te restringe. Não é nem uma restrição. Ele te protege do mal. Esse é justamente o ponto. Ele morre pra te dar o livre-arbítrio de você poder ignorar completamente ele. Porque isso é o amor. É você dar essa entrega genuína. Se você não quiser dar, tudo bem. Você vai morrer automaticamente, mas tá tudo certo. E você, Adriano, o que você achou da lição? Cara, eu achei muito legal. Ela, assim, você considerar a morte de Jesus... Ela não tem a menor lógica, né? Uhum. E a gente não consegue imaginar a dimensão, porque quando a gente vê situações de pessoas se sacrificando por outras, a gente consegue entender pais dando a vida por filhos, né? Casais, às vezes, abrir mão da vida para salvar alguém. Beleza. Agora, qual o tamanho de Deus? Uhum. Você não tem noção do que seja isso. E ele vai abrir mão disso para que você mantenha o livre-arbítrio, né? que é o que você disse. Porque ele poderia ter, né, como a lição apresenta aí, 3 opções, né? Sim. Um não deu certo, né? Foi Lúcifer. Mata o Lúcifer, zera. Vamos começar de novo, né? Tá, assim, qual a impressão que o universo teria? Porque não é só o planeta Terra, aliás, o planeta Terra nem estava existindo. Estava começando. O resto do universo e todos os seres celestiais. Qual a impressão que se teria de Deus? Opa, ficar esperto então aqui, né? Se de fato, quando Lúcifer se revelasse, Jesus fosse lá e matasse ele, eu estava provando o que o Lúcifer estava falando. Sim. Ou uma outra opção que a lição coloca é você resetar. Zera errado, tudo, né? Zera tudo, começa de novo. Como uma fase de videogame, né? O Thanos do Ultimato. Que fala, vou começar tudo zero. Eu errei a fase. É como se Deus tivesse errado. Falei, não deu Game certo. over, vou apaga todos os seres criados, ninguém viu nada, começa de novo, até dar certo. Até dar certo. Né? Ou fazer o que ele fez, né? Então, assim... Por mais que seja o caminho mais longo, é o caminho mais certo. É o caminho mais certo, porque Deus sabe o que é correto, né? É o caminho mais doído, é o caminho mais longo, mas vai chegar o ponto em que todo mundo que passou pelo mal e foi salvo, e todo mundo que assistiu ao mal de fora, que são os seres que não caíram, ninguém vai querer o mal. Uhum. Isso, eu acho muito interessante, porque esse crescimento que Deus propõe pra gente, tanto no agora, da gente aprender coisas novas, a gente ir se desenvolvendo, ele aumenta isso pro universo inteiro. Porque o universo, antes da queda de Lúcifer e por fim da Terra, ninguém sabia o que era o mal. Não. É por isso que Eva vai lá e ela acaba comendo fruto, porque ela não sabe o que acontece quando se desobedece a Deus. Ninguém sabe, ninguém tem essa prova. Agora tem a prova, tá na mão de Jesus, a marca da cruz, é isso que acontece. Quando você decide que você não quer mais colocar Deus como sendo a sua vida, outra coisa vai assumir esse centro, é você mesmo, e dá muito errado. Então a gente tem a prova aqui. Isso é até bom pra gente pensar, eu já devo ter falado isso em algum podcast, do que pode acontecer depois de Jesus voltar. Porque depois de Jesus voltar, a possibilidade da gente errar não vai ser eliminada. A gente vai ter livre-arbítrio. Vai continuar assim. Se alguém quiser começar de novo, essa pessoa ela tem o potencial para fazer, tem o livre-arbítrio. Mas agora, por que a gente vai querer? A gente tem todos esses séculos e essa história no livro literal de por que dá errado. Então a gente não vai ter mais motivo para fazer isso. E a gente aqui a gente é inclinado pro mal. Então, pra gente não pecar aqui é uma batalha diária, matar o neo todo dia. Lá tá tudo estável, você não tem essa inclinação. Pra você querer fazer, você tem que querer muito, tipo o que o Lúcifer fez. É sensacional. Tem uma pergunta, a gente começou a falar sobre isso no começo do episódio, e eu queria que a gente desenvolvesse mais nela, queria saber qual é a opinião de vocês. Que a gente falou sobre razão e sentimentalismo. É uma coisa que a lição tá colocando bastante. E eu gostei muito que você disse que, na teoria, quando você olha para a crucificação de Jesus, é uma morte que não faz muito sentido. Porque quando, por exemplo, minha mãe está morrendo e eu vou ter que dar uma parte do meu corpo para ela sobreviver. Eu consigo entender esse sacrifício. Só que o sacrifício de Jesus na cruz não é uma coisa muito física do ponto de ele estar me dando é uma coisa mais sentimental. Porque ele está morrendo e essa morte, para Deus, simboliza... o resgatamento das pessoas que estão no pecado, da remoção do pecado. Mas aos nossos olhos não parece nada, é só um cara morrendo numa cruz, de uma maneira muito feia.
então, o que vocês acham sobre esse sacrifício? Vocês acham que era objetivo de Deus deixar isso ser uma coisa muito mais sentimentalista? Uma coisa até cinematográfica, eu diria, até baseando mais na minha área. Por exemplo, tá saindo The Chosen, que tá todo mundo assistindo. E os meus pais se perguntam, nossa, como é que será que vai ser o sacrifício, né? Como que vai ser a cena? E eu sempre penso, tem que ser uma coisa dolorida. Eu quero ter a vontade de desligar a TV que eu não tô conseguindo mais assistir. Porque esse é o ponto. Se eu me contento, lógico que eu me contento com Jesus morrer para me salvar. Que bom pelo sentimentalismo. Mas se eu olho para Jesus sendo crucificado e tenho prazer nisso, o que vocês acham sobre isso? Você acha que era intuito de Deus deixar essa parte mais sentimentalista? Ou foi uma coisa mais... aconteceu, tinha que ser assim, mas eu não queria que fosse grandioso e poético. O que vocês acham disso? Fiz uma pergunta muito difícil? Não, pode... Eu entendo que também é. Sim. Né? Porque Deus sabe tudo e saberia também as consequências da morte de Jesus. Se ele tivesse nascido em outra época, seria uma outra morte. Sim. Né? Então, quando a Bíblia fala que ele nasceu, ele veio na plenitude dos tempos, ele veio no período que ele deveria ter vindo, mesmo. Que era um horror o período que ele veio. Né? Então, talvez não se tenha criado uma morte tão cruel, né? Se fosse hoje em dia, ele ia morrer de outra maneira. Talvez hoje em dia nem matassem ele, porque tem país que é proibido pena de morte. Sim. Então... E ali, assim, era tão... Por mais que a gente tenha essa sensação que você diz de assistir e querer desligar, que é a sensação que eu tive quando fui no cinema assistir Paixão de Cristo. Nossa, esse filme. Né? Eu saí do cinema na época, que eu não lembro que ano que foi o filme, acho que tem 20 anos já, né? Eu não lembro o ano, mas deve ser por isso. E aí eu saí do cinema, eu sentei num banco do shopping, eu fiquei assim uns 15 minutos sentado olhando pro nada. Né? Eu fiquei a toda... Bate a depressão. E é um filme. E é um filme. Imagina é só um filme. Cara. Né? Então, assim, era tão horrível que, por pior que um romano fosse, ele nunca seria crucificado pela lei romana. Era só para estrangeiro. Né? Era uma coisa... Então, era um ritual. O cara desfilava pela cidade nu. Ele era xingado, cuspido, apedrejado, chicoteado, né? Aquele cortejo cruel. Ele era exposto ali ao frio da noite, ao calor do dia, ensanguentado, e animais, e inseto. Né? Então, ele era mais do que uma morte, era uma exposição de vergonha e humilhação. Eu falava, olha o que acontece. Era um tipo de festa para os outros. Olha o que acontece contra o Império Romano. Né? Então... E ele sabia que ele ia passar por esse tipo. Né? E então, assim, não é só uma morte, é um espetáculo. É um espetáculo tanto para nós termos essa questão de ressentimento, como para expor Satanás também aonde chega a crueldade dele. Sim. Né? Porque se existia, né, até e a lição frisa isso, e a Ellen White frisa isso, até a morte de Jesus, no céu ainda havia uma certa simpatia para com a pessoa de Lúcifer. Né? Então não foi um engano grotesco, foi algo assim tão... A gente não sabe quanto tempo durou também, tudo aquilo que ele fez no céu. Né? Então, assim, será que ele é tão mal mesmo assim? Tá o céu inteiro se perguntando. Até a morte de Jesus falou, não, realmente. Então, né, são milhares de anos de dúvida, e as dúvidas acabaram. Então, realmente é uma questão emocional também. A gente tem que sentir que não morreu. Não. A gente tem que sentir que tinha um peso. Né? Jesus se submete a uma coisa monstruosa para que a gente pudesse ter a opção de aceitar. Isso, ele sensibiliza, né? Eu acho interessante isso que você colocou, que eu, inclusive, até citei isso no último podcast, vou citar de novo, que existe essa concretização do pecado, que é o pecado contra o Espírito Santo, que Jesus colocou como o único pecado que é imperdoável, que é você fechar a porta da graça e falar, não quero mais de jeito nenhum, não quero. Que para Lúcifer, esse foi o momento que ele pecou com o Espírito Santo. Que até ele literalmente matar Jesus, ele tinha salvação. Ele podia olhar para o que ele estava fazendo e falar, não quero mais, talvez tenha passado o ponto, acho que eu estou errado. Mas por orgulho, ele fala, não, eu estou certo, mesmo que eu saiba que eu estou errado, eu quero estar certo. Vou lá e literalmente matou.
E isso é pecar com o Espírito Santo. É quando a gente não literalmente mata Jesus, mas matamos Jesus. A gente esquece ele, não quero mais seguir você, quero seguir só a mim mesmo, acabou, não quero mais saber de você. Isso é escarrecer na cara do sacrifício de Jesus. É olhar para todo esse sentimentalismo, isso que a cena propõe de Jesus morrendo e não ligar. Inclusive, a lição, ela enfatiza isso. Na lição de quinta-feira, chamada Que Amor é Esse? É a diária mais linda que eu já li na minha vida da lição. Eu mesmo não era um fã muito ácido da lição, eu lia mais outros autores, mas esse dia aqui eu quase chorei lendo. Porque é cada detalhe de Jesus morrendo, cada parte de dor que ele sofreu, que é impossível você não sensibilizar. Então, tipo, não é só através disso que a gente é convertido para ser cristão. Isso é um bom impulso. A gente assiste isso, beleza, não assiste, mas lê e assiste, a gente escuta do que aconteceu, a gente sensibiliza, mas ao mesmo tempo que o sentimentalismo é importante, a razão também é. Então, daí a pessoa vem para a igreja e vê a parte da razão, vê como que isso livra o seu pecado, como que o pecado é ruim, e a gente volta por toda a história. Eu acho interessante que Jesus, muito antes dele morrer, muito antes da crucificação ser iniciada, ele já estava sendo crucificado. Era ele chorando sangue no Getsemane, sabe? Ele totalmente ansioso. A vida inteira dele foi um sacrifício. Ele vendo os amigos dele abandonar ele, morrendo. O João Batista, quando o João Batista morreu, que agora saiu a quarta temporada de Chosen, que eu fui nossa, Jesus, você fica com dó já na morte de João Batista. Não quero nem ver como você morrendo na série, eu vou ficar triste pra caramba. Mas é isso, eu acho isso impressionante. Tem alguns pontos aqui que eu anotei. A lição, ela vai falar sobre Jó na próxima lição. Mas nessa já começa a dar uma pincelada com alguns textos. Eu vou ler um aqui que eu achei bem interessante, que é Jó 10, do 17 e 18, que ele diz: Jesus disse, eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Então, também é importante a gente pensar na morte de Jesus, que ele não estava ali, ele não foi sequestrado. Quando os soldados foram pegar ele não foi contra a vontade dele, ele não foi amarrado. Não, ele sabia, ele estava lá porque ele queria. Tem até a parte que Pedro vai lá e corta a orelha de um soldado, Jesus fala, não, tô aqui, cura o soldado, tô aqui porque eu quero, tô aqui porque eu preciso fazer isso. Então, Jesus, ele, desde o começo, desde que Adão e Eva pecaram, ele tá lá e ele fala, não, eu pago o preço, porque o salário do pecado é a morte. Quem que vai morrer? Deixa que eu pago o preço. Vocês não têm esse mérito de pagar. Eu tenho, então deixa que eu vou lá e eu pago. Então, o que vocês acham desse versículo de Jó? Depois tem justamente Isaías 53, que cita, Jesus morreu voluntariamente, entregando sua vida esmagado pelos nossos pecados. Ele se entrega espontâneo pra gente. De onde vocês acham que vem essa espontaneidade? Por que será que ele ama tanta gente assim? Não faz muito sentido a gente parar pra olhar, porque eu mesmo não vejo nenhum mérito pra ele me amar. Tô fazendo umas perguntas cabulosas, né? Boas. Boa. Eu vejo essa questão de por que Deus morrer, né? Tem uma rima que falam que quando Deus falou haja luz, ele também disse haja cruz. Porque ele sabia da nossa liberdade, ele sabia que a gente podia errar e escolher o mau caminho. Mas mesmo assim, ele queria o nosso amor. Ele não quer o amor forçado, ele é a liberdade porque ele dá amor. Uhum. E ele também é o amor porque ele dá a liberdade pra gente. E isso fica explícito quando estamos num relacionamento com Deus e o sentimento e a razão andam juntos. Sim. Aí a gente entende a justiça e a paz de Deus que vem na morte de Cristo. E sobre o sacrifício dele sofrer tudo que ele sofreu, foi realmente para mostrar que, por amor a gente, ele tira tudo que é dele para dar uma segunda chance pra gente. Isso é muito bonito. E não só uma segunda, né? Mas ele faria de novo. De novo. Faz todo dia pela gente. E um adendo, eu fico pensando, nossa, só o nosso mundo assim caiu, nosso mundo. E a gente fica de exemplo para as outras nações. Com algo certeza. Também muito cruel. As outras nações, terras, vê o que Deus fez por nós, mas eles refletem isso também neles. Sim. Que a gente não quer ver Deus morrer. Essas terras que não caíram, também não quer ver Deus morrer. Com certeza. De novo. Interessante que ele sacrifica pelos filhos deles, não exige só a gente. Não.
O pessoal de só a fora gente. também. É. Porque eles não estão inclinados pro pecado como a gente. Mas eles têm o direito também de fazer. Como você disse, Sim. que eles estavam pensando, será que Lúcifer está realmente errado? Daí ali concretizou. Toda a terra deles tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles têm isso, mas eles escolhem não tanto por amor a Deus, genuinamente, e também pelo exemplo que a gente está dando de não siga por esse caminho. O amor de Deus basta para toda a eternidade e aproveitem isso. Jesus está salvando só a terra, né? Ele está salvando todo mundo. Todo mundo. Você na pergunta agora, você falou que não consegue ver mérito, né, em você para Deus te amar. E não tem mesmo. Não tem. Né? A gente tem uma noçãozinha assim muito pálida, né? E vocês não têm ainda essa, quando você se torna pai e mãe, né? Porque a gente não ama filho por causa, né? A gente ama filho porque te ama filho, apesar, né? Apesar de, assim, porque você não... Lógico que a gente tem expectativas quando tem filho. Você quer que aconteça algumas coisas, mas se não é, você não deixa de amar por causa disso, né? Eu amo meu filho e minha filha porque eles são bons. Não, eu amo porque eles são meus filhos. Independente do que eles, né, façam. Se você for numa penitenciária no dia da visita, você vai ter um monte de mãe na fila, né? Ela tem orgulho do filho? Tá lá? Não, algumas loucas tem, mas não é o caso, né? Mas assim, a gente vive dessa forma. Agora, como humanos, a gente tem esse amor independente de qualquer coisa. Agora, com Deus, né? Agora, que mérito você poderia ter? Nem que você, por mais que você faça alguma coisa para Deus, como você agrada a Deus? Não agrada. Exato. Né? Tem um texto que C.S. Lewis gosta bastante, que ele tá como pode dizer? Ele tá imitando alguém dizendo alguma coisa, e ele tá falando como se ele fosse Deus falando. Aí, tipo, Deus falando, se eu precisasse de alguém para cantar, para pregar, para fazer tudo isso, você acha que eu ia chamar você? De todos os universos que ele criou, ele tem tanta possibilidade de seres perfeitos para fazer isso. Você acha que ele vai precisar de você? E as pessoas ficam se achando importantes. Exato. Né? Então, assim, só para acabar o raciocínio. Sim, então, ele não vê mérito porque não existe. Se existisse mérito, você não precisa de Jesus. Nossa, eu pensei exatamente isso. Certo? Então, assim, a gente está sempre pensando em corrigir nossas atitudes, os nossos hábitos, para fazer ponto no céu, né? Como se fosse isso que salvasse a gente. E assim, por mais que você faça alguma coisa, isso não é nada, né? Agora, se eu conseguisse fazer mesmo, eu não preciso de Jesus, não preciso de sacrifício, não preciso nem ter Jesus no céu. Exato. Eu posso ir para o céu sem ele, né? Então, não existe mérito. É um amor que não tem explicação e a gente vai passar a eternidade tentando entender. Os seres celestiais que não caíram, eles nunca vão entender plenamente o que nós vamos entender de graça, porque eles não passaram. Eles sentiram na pele, né? Eles não sentiram, né, estar longe e estar perto. Eles nunca saíram de perto. Eles entendem racionalmente. Agora, emocionalmente, eles não entendem. Eles não passaram, né, por todo sacrifício, esse sofrimento, esse afastamento de Deus, que Jesus passou por nossa causa, né? Por isso que ele sua sangue, por isso que ele fala, ele se sente desamparado. Por que ele se sente desamparado? Porque o pecado é tão ofensivo para Deus que o próprio Jesus ficou longe de Deus porque ele carregou meu pecado. Não poupou o seu próprio filho. Essa né? é a Então, frase quando ele pede para Deus falar com ele, Deus não está falando com ele mais. Ele não consegue mais sentir porque Deus. Ele está numa situação, ele está na minha situação, né? Ele passa a estar na minha situação de afastamento, ele não consegue ouvir Deus, ele está na escuridão, longe de Deus. Ele assume o papel da morte eterna naquele momento. Sim, sim. Horrível. Eu achei muito interessante isso que você falou, que eu penso muito sobre isso, que se você é merecedor da vida eterna, se você faz por merecer, você não precisa. Você entra no céu, eu sou o cara. Porque, cara, se realmente existisse uma maneira da gente se tornar merecedor de Jesus, o merecedor da lei, merecedor da graça, não tinha que Jesus morrer. Porque ele vem justamente, ele paga o preço que a gente não consegue pagar. Se a gente conseguisse pagar, ele podia até vir como mestre para ensinar, mas depois, sem morrer, ele só vai embora. Mas não, ele precisa vir e tem que morrer. Anjos desejariam ter morrido no lugar dele. Isso. Pois por mais maravilhosos que eles sejam, eles também são criaturas igual a gente. Ele não tem condição inerente nele
de estar no meu lugar. Uhum. Ele é conservo também, né? Exato. Então não tem como fazer. O Deus, ele consegue amar a gente como pai. O anjo não consegue amar a gente como pai. Consegue amar a gente como irmão, como amigo. Mas como pai só ele consegue. Só. Porque como ele é onipresente, ele tá em todo lugar, ele tá com a gente, ele tá sentindo a nossa dor. O anjo, por mais que ele seja perfeito e glorioso, ele ainda não tem essa parte. Então tem que ser Jesus, tem que ser ele ali. Acho muito interessante essa metáfora que você colocou como filho, porque eu tenho um amigo que faz teologia lá no NASP, que eu estudei no NASP, que ele ele fazia uma analogia da graça como se fosse um lanche do McDonald's. Eu achei isso incrível. Porque vamos supor a situação aqui, eu vou lá, eu tirei 10 na prova de geografia, vou usar geografia, não acho que aconteceu alguma vez, mas eu vou citar. Tô tentando lembrar aqui. Eu vou lá, eu tiro 10 numa prova, pai, parabéns filho, eu tô orgulhoso de você, eu vou te lá no McDonald's. Aí ele vai lá, ele me compra um lanche, eu fico feliz. O que aconteceu ali é que o meu mérito de tirar uma boa nota não pagou o lanche. Foi meu pai. O dinheiro que ele conseguiu porque ele é um adulto. Eu, sendo criança, eu não tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro é porque ele me dá. Mas eu tenho capacidade de ir lá conseguir um emprego, CLT, conseguir dinheiro para ir lá e comprar o lanche. Se eu chegar para atendente do caixa, cara, atendente do caixa, eu tirei 10 na prova. Vai rir. Não é isso que compra o lanche. Não é o nosso mérito, sabe? Esse amor. Não é o que tem na gente que paga o nosso preço, é Jesus. Ele olha pra gente, a gente se entrega pra ele, a gente se curva à vontade dele, a gente se entrega pra que ele nos use como uma ferramenta, a gente se entrega como filho, como esposa, como abaixo dele, ele sente amor e ele vai lá e paga. Esse é totalmente o ponto. E outra, e aí que fica melhor a analogia pra gente entender como que a gente não consegue pagar. Porque eu posso falar isso agora que eu sou um adulto, eu tenho trabalho, eu ganho dinheiro. Agora que eu não vou no McDonald's comprar lanche de McDonald's, McLanche Feliz, pra ter o brinquedinho. Porque eu não preciso. É justamente esse o ponto. Se eu fosse merecedor de Jesus, se eu pudesse fazer por merecer, eu não precisava dele. E a lei é justamente sobre isso, sobre você precisa de Jesus. A lei, a gente comentou isso no podcast da temporada passada, que a lei é como um espelho. Ela tá aqui, ela mostra pra você o quão feio você é. Então, se eu tivesse a capacidade de mudar o espelho, de não, agora eu sou bonito, vou pintar, fazer meu cabelo diferente, não sei o que, eu não precisava do espelho, é só ser bonito. Ele falou quão feio você é pro espelho olhando pra mim. Ele não olhou pra vocês agora. Desculpa. Tá, eu Na posso verdade, me eu sentir olhei ofendido? aqui pro meio. Na verdade, eu olhei aqui pro meio. É o lanche sendo comprado pelo pai. É o pai que dá o dinheiro pro filho comprar o presente do Dia dos Pais. Isso, né? Nossa. Isso eu acho incrível. Você sabe que você vai ganhar o presente que você comprou. Exato. E quando a gente entra nisso, a gente consegue ver que a gente precisa de Deus justamente também para adorar Ele. Porque Ele é a única coisa que existe de bom. Que Ele é humildade, Ele é bondade. Quando a Bíblia vai definir quem Jesus é, Ele não faz uma definição física. Tipo, Jesus era um homem de 1,80 m, moreno, narizão. Ou, tipo, Deus é um conglomerado de átomo e tentar explicar. Não, vai lá e fala, Deus é amor. Deus é humildade. Ele vai lá e especifica isso. Então a gente precisa desse amor, dessa humildade, dessa abnegação, de tudo isso que é bom para adorar Ele também. Então ele vai lá, ele se entrega pra gente adorar Ele. Não é aparência, é caráter. Exato. E é isso que Ele quer da gente, é o caráter. Sim, não é com certeza. Exatamente. Ele se entrega pra gente poder entregar Ele pra Ele mesmo. É justamente isso a gente consegue puxar todos os traços possíveis entre Deus e o nosso Pai, porque a gente faz a mesma coisa com os nossos filhos. Quando tiver um, né? No caso não tem filhos ainda. Bom, senhores, o episódio foi muito bom, foi muito gostoso de conversar com vocês. Nossa, acabou. É um tirinho rápido, é tipo levar injeção. Acabou, injetou, a gente vai embora. Então, Adriano, consegue orar pra gente? Consigo, lógico. Vamos finalizar. Senhor Deus, nós agradecemos porque pudemos estar aqui para conversar sobre o que o Senhor fez e faz por nós diariamente. Cada um de nós seria importante, seria essencial que nós pudéssemos lembrar sempre do seu sacrifício para saber, dentro da nossa mente pequena mesmo, saber o tamanho daquilo que o Senhor fez por nós e faz por nós diariamente. Nós possamos não só racionalmente, mas também nos sensibilizarmos pelo tamanho do sacrifício que o Senhor ofereceu por nós. Nós pedimos suas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado a vocês dois por participarem desse episódio do podcast. Estão simplesmente mais convidados para voltar. A gente vai marcando aí. Vamos chamar todos os professores da minha época do ensino médio, da minha época do Flavinho.
Chama tudo junto. E muito obrigado a você que assistiu. Se inscreve no canal, dá like no vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou legal sobre o episódio. Segue a gente no Instagram também, @porãojovem. Não é @porãocast, não temos nosso próprio Instagram. É Juntos do Porão Jovem. E aí, gente, tchau, tchau, viu?